Eu acho que já era esperada essa decisão do TCU, Afonso, por uma questão muito mais processual do que de mérito. Por quê? O relógio do Lula, e você bem disse, foi dado no primeiro mandato, mais especificamente em 2005. E a regulamentação do Tribunal de Contas da União, ela só aconteceu em 2016. Portanto, até 2016, nós tínhamos um cenário nebuloso, onde os presidentes e a presidente recebiam determinados presentes e não tinham critérios para que eles determinassem se esses presentes eram seus ou eram pertencentes à União, à presidência da República. Depois dessa regulamentação, que, diga-se de passagem, também é bastante discutível, mas depois desta discussão, nós temos um mínimo de critérios para que sejam utilizados, para que os presidentes determinem: isso é meu, isso deve ser destinado ao acervo da presidência da República, isso é personalíssimo ou isso não é personalíssimo. Repito, como os fatos inerentes ao Lula aconteceram antes da regulamentação, nós não tínhamos um norte. Então ele fez o que ele achou conveniente naquele momento, e por mais que o TCU discorde, como a legislação não valia à época, ele não está sujeito a algo que não tinha validade. O Acácio, você sabe que eu estava assistindo o julgamento do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público, que estava lá representado, e muita gente fica, não é, doutora Jaqueline, falando: mas o Lula recebeu foi 11 containers, e é uma coisa absurda que aconteceu, e a própria representante do Ministério Público diz em alto e bom som, e está lá disponível para quem quiser ver, que isso foi feito uma auditoria em todos os presentes recebidos por Lula e Dilma, que o TCU esteve presente, etc., e que eles falaram para devolver todos os bens que eles entenderam que não eram personalíssimos, e esse caso, portanto, foi encerrado com uma ampla auditoria que foi feita na ocasião. Aí eu queria te perguntar, Cássio, ainda passando para você, depois queria ouvir a doutora Jaqueline, sobre este ponto que foi levantado. Abre mesmo ou não uma brecha para a questão das joias relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem isso na decisão do TCU? Afonso, é difícil a gente discutir direito, e a Jaqueline sabe disso, nesse momento de polarização, porque as pessoas primeiro acham um posicionamento e depois elas procuram um argumento que se encaixe no seu posicionamento. É difícil a gente falar se isso vai ajudar ou não vai ajudar o Bolsonaro por algumas razões. Primeiro, é uma jurisprudência, mas a jurisprudência não é aplicada automaticamente a casos que digam respeito às mesmas situações. Em segundo lugar, como eu disse há pouco, o Tribunal de Contas, no caso do Lula, levou em consideração o critério temporal. Os fatos aconteceram em 2005, a legislação é de 2016, portanto posterior aos fatos do Lula, anteriores aos fatos do Lula. No que diz respeito ao do Bolsonaro, os fatos aconteceram em 2019, 2020 e 2021. Portanto, os fatos são posteriores à regulamentação. Então, em um não existia nenhum norte, no outro existia um norte. Mas também é fato que esse viés personalíssimo tratado pela regulamentação do TCU, ele dá margem a certas interpretações. Então o Bolsonaro vai levar isso em consideração, a defesa do Bolsonaro levará isso em consideração. E a gente tem que levar em consideração mais um fato. O Bolsonaro hoje trocou a sua defesa. O Fábio Weingarten, que é advogado, mas não tinha uma grande experiência de atuação perante o TCU, foi destituído e provavelmente nos próximos dias será constituído um advogado que tenha mais afinidade de atuação no TCU, para que ele tenha mais capacidade de manobrar essa jurisprudência em relação ao Bolsonaro. E também tem um outro viés, que o Bolsonaro é processado criminalmente por esses fatos. Mas aí a Jaqueline tem mais afinidade com o tema do que eu e vai poder falar melhor sobre isso.
Então, tá bom, então eu vou passar a bola para a Jaqueline, porque é isso mesmo, né, Jaqueline? A decisão, nós estamos todos dizendo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que determinou, inclusive por unanimidade, que o Bolsonaro devolvesse joias e armas que ele recebeu da Arábia Saudita. Mas isso se desdobrou muito mais. A Polícia Federal fez um inquérito, já pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas, inclusive o Mauro Cid, o pai dele, enfim. Aí já no âmbito realmente criminal, porque houve aquela atrapalhada que a gente acompanhou da venda das joias no exterior, e eles lá na mensagem de WhatsApp, a gente tem que ser muito franco, eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, tanto é que eles falam isso, né? Todo tempo eles ficam ali conversando, olha, mas isso aqui não vai dar problema, como é que vai, para lá, para cá, eles mesmos discutiam isso internamente. E depois que a TCU manda devolver, há aquele processo todo de recompra das joias, Frederico Assef, um bom samaritano, vai lá por conta própria para fazer esse processo de resgate de um Rolex e por aí vai. Então eu queria que a senhora nos ajudasse a entender, doutora Jaqueline, como que isso pode influenciar nessa questão de indiciamento que já foi feito pela Polícia Federal. Tem alguma possibilidade disso macular a questão da Polícia Federal e que agora a Procuradoria-Geral da República vai estar se debruçando? Doutora, a gente não está. Agora estamos te ouvindo. Perfeito. Tá sim, perfeito. Sim, sim. O professor Acaso falou muito bem, muito bem. É difícil, né, você entender que depois que há uma decisão, todos vão tentar se pegar essa decisão. Na época, eu só vou retomar para ter o meu raciocínio. Na época, realmente, como o professor Acaso falou, não havia uma regulamentação. Depois de 2016, houve um posicionamento, uma orientação que não fosse considerado bens da União, né? Tudo que fosse personalíssimo. Eu li essa orientação hoje, essa depois de 2016, até para conversar com o nosso encontro aqui, e eu particularmente entendi que há uma situação bem vaga, né? Nós não podemos olha, os objetos que são de presentes, que não sejam personalíssimos, quem é que vai dizer o que é personalíssimo e o que não é personalíssimo? Quem é que vai dizer se aquilo lá é de tom, é um objeto que representa, é um presente para o representante da União ou é um presente para a União? Então, sinceramente, eu acho que a defesa de Bolsonaro irá sim se apegar a essa decisão com unhas e dentes, tá? Até para ele falar assim, olha, é o mesmo caso. Se antes não havia regulamentação, e por isso que vocês estão concedendo ao ex-presidente que ele permaneça, desculpa, ao Lula, na época, que ele permaneça com as joias, e agora essa regulamentação é muito vaga, é muito aberta. Eu não posso ter essa dualidade de entendimento que não seja claro para punir alguém. Então, eu, olhando de um jeito como advogada criminalista, entendo que a defesa do Bolsonaro irá sim dizer, olha, esse posicionamento depois de 2016, ele não define claramente para deixar tal ponto de punir e não punir o anterior. Não houve um esclarecimento do que pode e o que não pode. Então, essa dualidade nós chamamos de um tipo aberto, mas não é tipo, uma decisão aberta, ela não pode servir, nesse momento, eu estou entendendo que eu acredito que a defesa do Bolsonaro vai colocar assim, ela vai querer o mesmo tratamento por falta dessa definição. Então, nesse caso, eu acredito que irá sim o indiciamento ser abalado, ele deve pedir o trancamento do inquérito policial em razão de falta de crime, ele deve pedir o trancamento da própria investigação toda em razão dessa decisão. Eu entendo que ele vai sim, obviamente, pedir, e o posicionamento do judiciário deverá levar em conta essa dualidade. Eu tenho um posicionamento extremamente aberto e eu tenho uma decisão que
é aberta, mas ela é orientadora. Então, o judiciário terá que se debruçar com bastante calma, tá, sobre esse fato. Doutora Jaqueline, só para a gente também trazer um ponto aqui, as decisões do Tribunal de Contas da União não são vinculativas ao Supremo Tribunal Federal, né? Já há um histórico consolidado do Supremo derrubar decisões até do plenário do próprio Tribunal de Contas da União. Isso pode vir a acontecer novamente, quer dizer, esse caso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo vai dizer que o caso das joias vai seguir independente dessa posição do TCU, não é isso? Exatamente. Tá? O STF não é subordinado a isso, o STF ele tem um posicionamento próprio, obviamente o TCU serve como orientação, mas não definidor, definidor não, nunca. Pois é, por isso que a gente tem que aguardar o que dirá o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, a bola estará com o Supremo Tribunal Federal, né? Marcelo Madureira, você sabe que agora o presidente Lula disse que esse relógio aí ele quer mais devolver, que não tem apego nenhum com esse relógio da Cartier, mas agora eu queria saber o timing das coisas. Pois é, vale a pena devolver, não vale mais, já devia ter devolvido lá atrás, como é que fica isso, Madureira? Bom, primeiro, boa noite, boa noite, Jaqueline, boa noite, Acácio, boa noite, Jamildo, boa noite, Afonso, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente com vocês. Mas eu acho o Brasil um país muito peculiar, né? Um país singelo, em que a gente, com todo respeito ao Acácio, Jaqueline, mas realmente essa nossa herança maldita desse bacharelismo ibérico, secular e atrasado, né, manda o bom senso para baixo do tapete. Esse processo, essa discussão, jazia numa gaveta qualquer lá do TCU, Tribunal de Contas da União, né, e de repente foi ressuscitado, sei lá por que forças, né? No meu entendimento, né, eu presumo que até simpatizantes do presidente Lula, né, da candidatura provável do presidente Lula em 2026, que tenham ressuscitado esse Lázaro aí, né, dessa questão aí do relógio, justamente para abrir essa brecha para o ex-presidente Bolsonaro, no caso também do seu acervo de joalheria. Né? Não me importa se o relógio custa 6 ou 6 milhões, não importa. O problema, o meu entendimento do caso é o seguinte: o cargo de presidente da República, entre outras coisas, é um cargo de representação. Né? Então, fora os presentes que ele ganha dos filhos, dos netos no Dia dos Pais, né? Aquele cinto, aquela caixa de lenço, aquele desenho que o neto fez na escola, né? Qualquer outro presente que ele receba dentro do exercício do seu cargo, seja o Bolsonaro, seja o Lula, são presentes de representação, ou seja, eles estão ali representando o povo brasileiro que os elegeu, né? E, portanto, essas prebendas, né? Da agenda à folhinha até o Rolls Royce prateado, pertencem, de fato, né, à sociedade brasileira, ao conjunto brasileiro lá, né, que ele pode mandar colocar num museu, ou seja lá o que for, mas não são, em hipótese alguma, no meu entendimento, não importa a lei, não importa, manda o bom senso, e eu não sou, evidentemente, eu sou humorista, sou jornalista, sou um mero brasileiro, um pagador de imposto, cidadão, não tenho conhecimento jurídico praticamente nenhum, mas o bom senso me ensina, né, e a compostura, né, o bom comportamento, né, a saber lidar com a coisa pública de maneira justa e correta, não se ficar preocupando com o relógio da marca X ou Y, ou do conjunto de brilhantes, nada disso me pertence. Isso pertence
ao Tesouro, à União, ou seja lá o que for. Não tem por que nem entrar em disputa, né? Agora, evidentemente, ressuscitar esse processo é de grande interesse, né, para que você possa também ressuscitar, comece um processo de ressuscitação da candidatura do Bolsonaro em 26, que, no meu entendimento, também é o candidato ideal que o Lula tem, é o candidato, é o oponente dos sonhos do Lula. Né? Então, você, por uma visão mesquinha e egoísta da política, você arremessa mais uma vez o cenário político, né, nesse campo da polarização, nessa discussão que é, por si só, uma discussão mesquinha, inútil. Né? O Brasil, nós temos tantos problemas, né? A nossa população, em sua grande maioria, vive tão aflita, e estamos aqui nós discutindo, né, se pode ou não ficar com o relógio. Né? Não importa o preço do relógio ou qualquer coisa que seja. É lamentável que isso aconteça, né? É lamentável que isso tudo aconteça, e eu fico aqui, na verdade, me causa um pouco desculpem, eu não quero ser chulho, mas eu fico sem saco de ficar discutindo essas filigranas jurídicas, essas coisas todas que se submetem ao bom senso, ao bom comportamento, a como as coisas devem ser. Entendeu? Então, e a gente perde tempo e dinheiro com isso, porque esses processos custam dinheiro à sociedade. Horas, homens e mulheres de profissionais da justiça, né, de funcionários públicos, de jornalistas, né, de todos. Isso é um gasto de tempo e dinheiro para o nada. Quando essas joias são patrimônio da sociedade brasileira, ponto, parágrafo, vire a página. Vamos tratar do que interessa. Entendeu? Eu estou aqui um pouco cansado, porque o nosso trabalho todo, parece que a gente trabalha em site de treta, em site de fofoca. Entendeu? Isso ridiculariza e de certa forma, minimiza, né, o nosso trabalho. Entendeu? Porque essa é uma questão, é uma briga desculpe o termo, nada contra as lavadeiras, mas é um termo, é briga de lavadeira, como se dizia nos bons tempos. É bobagem. Desculpe a sinceridade,